Noite. Que bom que vocês estão comigo aí para acompanhar sobre esse assunto que muito interessa, né? Sobre o intestino. Quais as causas do intestino preso, né? O que leva o intestino a não funcionar? Hoje o intestino é uma coisa que preocupa bastante. Considerado hoje, né, o segundo cérebro. Tal a importância do intestino, da microbiota intestinal. A gente tem várias maneiras de fazer o nosso intestino funcionar. Como a gente tem lá na loja, né, de produtos naturais, a gente tem a chia, a pessoa pode fazer o uso dela, colocar ela na água e aguardar de um dia, coloca uma colher de sopa de chia. Coloca uma colher de sopa de chia num copo d'água e deixa posar na geladeira. E no outro dia você bebe essa água com chia. Veja com eles, Márcia, se eles podem responder como é que está o som, como é que está o áudio. Veja se eles podem responder, dá um joinha para a gente ver como é que está. Pergunta por mensagem. Então, como eu estava falando, né? Aí tem também o psyllium, que é uma outra opção também para um bom funcionamento do intestino. O psyllium, você pode pegar uma colher de chá de psyllium, mexe no meio copo d'água e toma. Tem que tomar rápido, porque ele absorve muita água. 1 grama de psyllium pode absorver em torno de 10 a 20 gramas de água. Então, quando a pessoa vai fazer o uso do psyllium para ajudar no bom funcionamento do intestino, é interessante que a pessoa faça uso, que a pessoa beba bastante água, para que haja, né, esse bom funcionamento do intestino. Uma outra coisa também para ajudar a ameixa, a ameixa sem caroço, né? Você pega ali umas cinco sementes de ameixa e coloca num copo d'água e deixa também na geladeira para você tomar aí no dia seguinte essa água com ameixa. Tudo isso são opções para um melhor funcionamento do intestino, né? E eu faço um apelo, gente, faço um apelo para não deixarem o intestino sem estar funcionando bem. Fiquem atentos em relação ao intestino, porque ele é um excelente marcador de saúde, o nosso intestino. Ele é considerado o segundo cérebro. Então, tipo, se você está com o teu intestino a contento, se está num bom funcionamento, o teu cérebro também vai estar num bom funcionamento, o teu corpo, no geral, vai estar num bom funcionamento. Então, cuide do intestino. Cuide do intestino, porque a gente precisa dele para a vida toda e para o melhor funcionamento dos outros órgãos do corpo também. Em se falando em intestino, as causas, né, que pode levar ao intestino preso. Isso é muito importante abordar isso daqui, gente. Por que muitas vezes a pessoa fica com o intestino preso e não consegue evacuar? Existem muitas as causas. A que eu vou levantar agora no momento é a nossa tiroide. O hipotiroidismo pode influenciar no mau funcionamento do intestino. Aí a tiroide, ela comanda uma parte do intestino ali no movimento chamado no peristaltismo, né? A tiroide influencia nisso.
a gente precisa do peristaltismo. O que é o peristaltismo, né? É um movimento que acontece no intestino involuntário. É como a batida do coração, né? A gente não manda o coração bater. O coração simplesmente bate. A mesma coisa acontece com o intestino, com o movimento peristáltico do intestino. Esse movimento ele faz, querendo a gente ou não, esse movimento do peristáltico. E a tireoide influencia nisso. E quando a pessoa está com hipotireoidismo, ele pode levar a um mau funcionamento do intestino. E por que existe, né, o peristaltismo? Por duas razões básicas, entre outras, né, mas eu vou falar agora duas principais. Uma é para que haja uma boa absorção dos nossos nutrientes, né? Aí que o nosso intestino ele funciona como fosse um coador de café, aonde você coloca o pó de café em cima e coloca a água, né, ali dentro do coador e você espera que saia o café embaixo sem o pó. É para isso que serve, né, o coador. E para que isso aconteça, o coador ele é permeável. Só não é permeável para o pó. Aí a mesma coisa acontece com o intestino. O intestino também é permeável. Quando acontece esse movimento peristáltico de apertar o intestino, isso faz com que os nossos nutrientes, né, aquilo que interessa para o corpo, a água principalmente, atravesse a parede do intestino, caia na corrente sanguínea e é levado para o corpo, né, principalmente para o fígado, que é o que mais recebe essa importância dos nossos nutrientes. E o outro motivo, né, do peristaltismo, né, para empurrar o bolo fecal em direção ao reto ali, né, para que haja eliminação. E se não acontece a contento esse movimento peristáltico, a pessoa pode ter o intestino preso. Outra coisa que pode levar a pessoa a ter o intestino preso, falta de ingestão de água. A gente precisa beber água, temos que beber água, mesmo sem sede. Porque o que acontece, né? Por que a gente tem sede? Porque o nosso corpo ele já está entrando num processo de desidratação. Aí vem a sede e a vontade de beber água. Mas não é interessante que a gente espere o corpo entrar nesse momento de desidratação para que a gente beba água. A gente precisa beber água mesmo sem sede, também para ajudar a questão do intestino. E, gente, por que eu estou abordando essa questão do intestino? Tem muita gente sofrendo com isso. Tem muita gente sofrendo com isso. E quem sabe uma explicação dessa que eu estou dando hoje pode ajudar, pode aliviar o sofrimento de algumas pessoas, né? E eu ficarei muito grato se essa minha live de hoje, né, ela ajudar alguém a poder aliviar o sofrimento de alguém, eu já vou estar por satisfeito, né, de ter a minha missão cumprida, né, que é ajudar as pessoas. Tá, esse é o que leva o intestino preso também, né? Outra coisa que pode prender o intestino é remédios, principalmente remédio para dor. Remédio para dor é campeão para prender o intestino. Então, às vezes, né, a pessoa está lá com uma dor de cabeça, está com umas dores, né? Vai e toma um analgésico. Isso pode prender o intestino. Tá, já falei da questão o que causa o intestino preso. Intestino inflamado. Intestino inflamado. Esse é um problema grave também, viu? Porque tem muita gente sofrendo com essa questão do intestino inflamado. Já que nós estamos falando de intestino, né? Por que não falar na questão do intestino inflamado, que é a tal da diverticulite?
colite. Alcança isso aí para mim, né? Por favor, esse mapinha. Mais para o final da live, quem conseguir ficar comigo aí mais tempo, eu quero falar mais para vocês a respeito disso aqui. Quem aguentar ficar mais tempo comigo na live. O nosso intestino, né? Como que aqui eu estou mostrando para vocês o nosso intestino grosso. Então, segura aí um pouquinho, né? Que eu vou comentar sobre isso daí. O intestino inflamado, né? Gente, isso é uma coisa que preocupa, viu? Isso é uma coisa que preocupa, o intestino inflamado. Isso pode levar, né, a causa que leva ao intestino inflamado, às vezes, pode ser o leite. Tem gente que não fica sem o seu leitinho, né? O leite é uma coisa que pode inflamar o intestino, entre outras coisas, né? Entre outras coisas que pode inflamar o intestino. Alimentos ultraprocessados são campeões para inflamar o intestino. Tipo presunto, calabresa, mortadela, hambúrguer, salsicha, essas coisas campeão para inflamar o intestino. E o intestino preso também leva à inflamação. Então, uma coisa leva a outra, né? Vamos tentar cuidar do nosso intestino, zelar dele, a gente precisa dele. Tá. Intestino irritável. Uma pessoa que tem a síndrome do intestino irritável. Agora, eu vou falar de outra coisa também. É o pãozinho nosso de cada dia. Muita gente se apega aos textos bíblicos quando a gente vai falar do pão. Mas o pão está na Bíblia. O que acontece, né? Por volta da década de 50, 70, houve uma alteração na genética do trigo, para que o trigo conseguisse produzir mais e melhor, que ele fosse mais resistente. Antes da década de 50 ou 70, foi nesse inteirinho aí, o trigo ele chegava a atingir 1 metro de altura, o pé de trigo, e dava cachos pequenos. Aí depois foi mexido na genética do trigo, porque houve uma preocupação, né, que a população mundial estava aumentando demais e preocupou-se se teríamos alimento suficiente para todo mundo. Aí resolveu-se aumentar sobremaneira a produção de trigo. Mexeram na genética do trigo. Hoje, o pé de trigo ele é baixinho, tem em torno de 60 centímetros um pé de trigo. E os cachos são bem mais carregados, com bastante sementes. Só que essa mudança no trigo alterou o trigo, alterou o nosso trigo de hoje, não é o mesmo trigo dos tempos bíblicos. E isso fez com que o nosso organismo, como o organismo da maioria das pessoas, não lidasse bem com o glúten, que é uma proteína que tem no trigo. Aí o nosso intestino, muitas vezes, não sabe lidar muito bem com o glúten. E acredito eu, né, que pode ser que tenha pessoas que não sabem disso, né? Olha a importância de uma live dessa, né? Poder chegar no conhecimento das pessoas que às vezes ela está com a síndrome do intestino irritável e às vezes é por causa do pão. Não só o pão, mas como todo derivado de trigo. O bolo,
alguns doces que vai trigo na sua composição, o macarrão, as massas de modo geral, né, que vai trigo. Isso pode levar uma pessoa a desenvolver o intestino irritável. E tem pessoas que, tirando o trigo da alimentação, melhora a irritação do intestino. E sem falar das pessoas celíacas, né? As pessoas celíacas elas não podem de jeito nenhum com glúten. Tá. Aí, o que acontece, né? Tem pessoas sofrendo com o intestino preso e tem pessoas sofrendo também com diarreia. Aí, como eu já falei do leite, o leite é uma das causas de provocar diarreias. Assim como eu falei que o nosso intestino pode, de repente, não conseguir lidar bem com essa proteína do trigo, chamado glúten, tem muitas pessoas também que o intestino não consegue lidar bem com o leite, com a lactose. Aí é onde às vezes pode provocar diarreia. Isso é uma coisa que preocupa também e pode colocar pessoas em grande sofrimento. Às vezes tem pessoas que têm até diarreia crônica e não sabe. Às vezes experimenta, pessoas que têm diarreia crônica ou diarreia com frequência, experimenta tirar o leite da sua alimentação. Quantas pessoas estão no Facebook, né? Beleza, estamos aí junto, estamos firmes, aguentando a live essas horas, né, da noite. A doença celíaca, gente. Eu já dei uma pincelada na questão da doença celíaca e vou falar mais um pouco sobre ela. Às vezes, hoje, na correria dos médicos nos postinhos de saúde, com muita gente para passar em consulta. Hoje, eu passei em consulta no postinho de saúde recentemente, que eu tive dengue. Aí, como eu não sabia se era dengue que eu estava, né, por precaução, eu resolvi fazer uma consulta. Aí, eu fui no postinho de saúde, a minha consulta com o médico acho que não durou 1 minuto. Eu acredito que vai ter pessoas que vão concordar comigo também de ter consultas tão rápidas assim. Não é por maldade do médico, é porque a demanda está muito grande. Hoje a sociedade está praticamente doente. Hoje está quase todo mundo doente. Aí os postinhos de saúde, os hospitais estão superlotados. E sem falar das pessoas que passam dias doentes e nem vão procurar saber o que está acontecendo com a saúde, né? Então, dito isso, o que acontece no caso da doença celíaca? Demora-se muito o diagnóstico. Até que o médico consiga chegar no diagnóstico da doença celíaca, a pessoa já sofreu muito. E, às vezes, se ela tirasse o trigo da alimentação, se você sabe de alguém, ou você mesmo que está assistindo, está com o intestino irritável, está com diarreia frequente, tenta tirar o trigo. De tudo o que é de trigo, todos os derivados de trigo. Quando você for numa festa, num evento, visitar algum parente, visitar alguém que te apresente algum alimento à base de trigo, como diz o mineiro, né? Para você não fazer desfeita, você diz que você tem alergia, para você se livrar do trigo. Faça um teste. Se você está com esse problema, né, de intestino irritável, diarreia frequente, para ver se por um acaso não é a doença celíaca, já se antecipando eu não quero aqui me colocar no lugar, me colocar na frente do médico. Não é isso a minha intenção. Não é essa a minha intenção.
A questão aqui é o seguinte, é porque o diagnóstico, às vezes, demora muito tempo para sair. Aí, por que, de repente, não cortar caminho, não tomar um atalho para evitar sofrimento? Tira aí por uns 15, 20 dias o trigo da alimentação. Tudo que é derivado de trigo, para ver se não melhora. Se você ficar uns 15 dias sem o trigo, sem comer nada de trigo e sentir melhora, aí você já vai ter vai haver uma probabilidade de você ter a doença celíaca. Uma outra coisa também, já que estamos falando na questão do glúten, né, do trigo, doença celíaca, tá? Uma outra coisa que o glúten pode provocar também nas pessoas é psoríase, uma coceira no corpo, uma coceira muito grande, feridas pelo corpo. Doença celíaca. Gente, eu falei do remédio para dor, agora eu vou tocar num outro ponto também muito importante, que é o uso de antibióticos. Aí aqui nos antibióticos eu vou me demorar um pouquinho também aqui nos antibióticos. O que nós temos a nossa flora intestinal. Se eu não estou enganado, foi por volta de 2008, isso é coisa recente. Inclusive até mudaram o nome, né? Agora, antes falava-se flora intestinal, agora é microbiota intestinal. Gente, vocês não fazem ideia da importância disso. Vocês não fazem ideia da importância da microbiota intestinal. E o antibiótico, né? Ele, anti-inflamatório, antibiótico, qual é a função do antibiótico? É matar aquela bactéria, matar aquele vírus, alguma coisa ali, né, que está prejudicando a saúde. Só que o antibiótico não sabe qual é o micro-organismo bom para o nosso corpo e qual que não é. Ele acaba matando todos. Então, aqui, gente, eu vou fazer um apelo para vocês: não tomar antibiótico sem prescrição médica. Não tome antibiótico sem prescrição médica. Quando não é um caso assim muito extremo, já sabendo disso, na maioria das vezes o médico recomenda aí antibiótico em torno aí de 7 dias aí, porque o médico sabe, né, do que causa os antibióticos. Destrói a nossa microbiota. E destruindo a nossa microbiota, o prejuízo para a nossa saúde é grande, principalmente no quesito do intestino. Pode levar o intestino preso, que é o tema da live hoje, não podemos fugir disso, né? Porque é o tema da live hoje. E a microbiota, ela interfere nessa questão do bom funcionamento do intestino e interfere também numa infinidade de coisas. Entre elas, a defesa do nosso organismo. Com a microbiota fraca, ali combatida, ela pode deixar a gente com as defesas, com a nossa guarda baixa. É onde, às vezes, a pessoa adoece com facilidade. Qualquer friozinho, a pessoa está resfriada, qualquer doença viral a pessoa pega. Por quê? Porque está com a imunidade baixa. Uma outra coisa também que acaba com a microbiota, eu já falei, né? Mas agora, já que eu estou falando na microbiota, eu vou reforçar novamente. Alimentos industrializados. E os alimentos industrializados, eles têm isso, né? E alimentos com conservantes. O que acontece, né, em relação aos alimentos com conservante? Para que aquele alimento possa ficar na prateleira do supermercado
por muito tempo, por bastante tempo, a indústria alimentícia, né, ela coloca esses conservantes para que o alimento não estrague. O que leva o alimento a estragar? Os micro-organismos. Os micro-organismos levam o alimento a estragar. Aí, quando você come um alimento sem esses micro-organismos, eles vão destruir a microbiota, porque assim como ele mata os micro-organismos que ia estragar o alimento, mata também a microbiota do nosso organismo. Então, gente, é aquele velho ditado, né? Desembalar menos e descascar mais. Aliás, tem alimentos que não precisa nem descascar. A gente pode só higienizar ele e consumir mesmo com casca. Tem muitos alimentos que dá para ser consumido com casca. Tá, microbiota. Tá, agora, gente, eu vou falar um outro assunto muito importante para a boa saúde. Atividade física. Como eu falei do peristaltismo, eu vou falar também da atividade física. Gente, não existe uma boa saúde sem atividade física. Precisamos nos movimentar. Precisamos nos movimentar. Uma caminhada de manhã, levantar um pouco mais cedo do que é habitual, né, do que precisa, e fazer uma caminhada. Faça uma caminhada de uma meia hora, 40 minutos. Se a pessoa considera que ela tem uma boa saúde no coração, ou se preferir fazer um exame antes para evitar coisas piores, né? Eu recomendo também uma atividade física chamada de HIIT, é uma abreviação em inglês. É uma atividade de alta intensidade intercalada. Você vai... O que é, né? Uma atividade de alta intensidade intercalada. Você vai fazer, que nem, por exemplo, um polichinelo. Caso você... Essa atividade, né, ela é interessante porque às vezes você está indisposto a ir fazer uma caminhada e você quer fazer a sua atividade dentro de casa mesmo, ou não quer frequentar uma academia, de repente, aí você pode fazer em casa mesmo. Você faz um polichinelo até a exaustão, ao máximo que você aguentar. Aí você descansa um pouco, a hora que o coração desacelerar, você faz de novo. Faz até a exaustão, até não aguentar mais. Descansa. Por isso que eu falei a questão do coração, gente. Ver como é que está o coração antes de fazer isso. Faz essa atividade, né? Enquanto aguentar. Se você está num processo aí, numa vida sedentária, e for começar a fazer essa atividade agora, eu recomendaria o seguinte, você fazer um dia sim, um dia não. Porque no dia seguinte você vai estar com uma dor muscular terrível. E não tome remédio para dor, porque se você tomar remédio para dor, vai trancar o intestino. Então, exceto se a dor estiver muito insuportável, né? Mas essa dor provocada por causa da atividade física, não há necessidade de tomar analgésico, dá para suportar, né? Então, e a atividade física ajuda no bom funcionamento do intestino. Tá. Hipotiroidismo, eu já falei. Gente, para vocês verem, intestino segundo o cérebro. Nosso intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Toxicidades. Agora, como eu prometi para vocês, né? Eu vou falar do mapa. Gente, eu no começo da live,
eu recomendei para vocês, né, vou fazer o uso, fazer uma recapitulação agora, né? Tem pessoas que entrou depois que eu já tinha começado a live, fazer uma recapitulação, né, do que você pode fazer para o bom funcionamento do teu intestino. Colocar uma colher de sopa de chia num copo d'água, deixar essa chia se hidratar e tomar essa água com chia regularmente. Não adianta a gente tomar um dia e achar que vai resolver. Como a chia é um alimento, e diga-se de passagem, um excelente alimento, ela pode ajudar no bom funcionamento do intestino. A ameixa, você pode colocar umas 5 frutas daquela ameixa desidratada, né, num copo d'água, deixar pousar na geladeira e no outro dia tomar essa água e comer também as ameixas. O que mais que eu tinha falado, né, para o bom funcionamento do intestino? A linhaça também é outra coisa excelente. Você pode, a linhaça, eu tenho uma receita que eu gosto muito. Para cada xícara de arroz que você vai cozinhar, você pode colocar 2 colheres de linhaça e para cozinhar junto com o arroz. A linhaça também é outra coisa que é excelente para ajudar no bom funcionamento do intestino. Dito tudo isso, agora, gente, se vocês fizeram tudo isso que eu falei, alimentação, atividade física, e o intestino continua preso, não resolve. Não resolve. Gente, não fique com o intestino preso, pelo amor de Deus e pelo amor da boa saúde de vocês. Não fique com o intestino preso. Resolvam isso, gente, resolvam isso, pelo amor de Deus. Veja ali, mas se vai aparecer bem, que eu vou mostrar para eles a questão do intestino. Sim? Tá. É assim mesmo? Veja se vai aparecer bem. Aqui, olha, um prolapso do cólon transverso, né? Agora o nosso, tá dando para ver bem, mas? Só não estou conseguindo mostrar aqui para o YouTube, mas depois eu mostro. Apareceu bem? Aqui é onde eu estou com o dedo aqui? Então, aqui é o nosso intestino grosso, ó. Ele começa aqui no seco, do lado direito, bem aqui na pontinha aqui está apêndice. Aí ele sobe aqui do lado direito, aí vem o intestino transverso aqui, e aí ele desce. Desce, né? O descendente aqui é o ascendente, o transverso, descendente, e daí aqui o reto, né? Aí, aqui no caso, o que acontece, né? Aqui tem pessoas, tá dando para ver bem, mas tem pessoas que têm isso daqui caído para baixo. E isso aqui atrapalha o bom funcionamento do intestino. Mostrar aqui também para quem está no YouTube o nosso intestino, né? Aqui onde começa o intestino grosso, ele sobe, aí tem o transverso, o descendente e daí o reto. Aí aqui, ó, aqui é a demonstração do intestino caído, né? O intestino transverso cai. Aí é onde pode levar a pessoa a ter o intestino preso. Aí, aqui, né, um prolapso do cólon, né? Aqui, tá dando para ver bem aí, mas tá dando para ver? Ó, aqui formou uma bola aqui, perto da apêndice aqui. Aí, aqui e aqui, mas tá dando para ver? Tá dando para ver aí? Acho que aqui também, acho que aí, daí eu já consigo, quem tá no YouTube também consegue ver. Deu para ver? Sim? Então, daí aqui, quem está no YouTube também vê. Olha, esse daqui já é uma pessoa... Aqui? De cima você não falou ainda. Esse aqui? Olha, gente, vocês conseguem acreditar que tem pessoas que têm o intestino dessa forma aqui? Aí uma pessoa que tem um intestino desse jeito aqui, não vai ter essas recomendações que eu falei agora, não vai resolver.
Isso aqui é uma questão de médico. Aqui já é o assunto que cabe a médico, isso aqui. Por isso que eu falei, se você fez tudo isso, se você faz tudo isso que eu falei, e você continua com o intestino preso, não fique sofrendo com isso, gente. Não fique sofrendo com isso. Acredite, tem pessoas que têm o intestino dessa forma, com essas deformidades aqui. Olha a situação aqui. Aí tem o de baixo, ó, do outro lado aqui também, ó. Aqui, deixa eu mostrar para quem está no YouTube aqui. Aqui, ó, do outro lado aqui também, ó. Olha as deformidades. Acredita que tem pessoas que têm o intestino desse jeito? Quantas pessoas no YouTube? Aí aqui, do outro lado aqui, ó. Esse daqui é o saudável. Esse é o intestino saudável. Esse daqui é a pessoa que tem diverticulite. Tá dando para ver? A pessoa com diverticulite. Dê uma olhada, né? O diverticulite são essas bolinhas aqui, ó, divertículo, né? O divertículo são os gomos, né? Os gomos do intestino, são os divertículos, os gomos do intestino. Aí, entre um gomo e o outro, pode acontecer a diverticulite. Isso aqui é uma inflamação que causa isso daqui. Ó, olha esse daqui, gente. Olha a situação disso daqui, ó. Tá dando para ver bem, mas? Olha a situação disso daqui, ó. Tem pessoas que têm isso daqui, tem intestino dessa forma. Aí tudo isso que eu falei, chia, linhaça, ameixa, atividade física, nada disso vai resolver. Só que fazendo tudo isso que eu falei e o intestino continuando preso, gente, vá ao médico, não fique sofrendo, não fique sofrendo. Você pode ter a vida encurtada por causa disso. Olha esse outro de baixo, tá dando para ver, Marcia? Esse de baixo aqui, tá dando para ver? Olha a situação desse daqui, comparado com o intestino saudável, aqui em cima. Olha a diferença. Gente, por que eu resolvi fazer essa live hoje? Eu tenho uma loja de produtos naturais e hoje lá, entre um atendimento e outro, uma cliente contou a história do filhinho dela. Me comoveu demais. Aí eu pensei comigo, eu preciso fazer uma live, né? Porque quem sabe um bate-papo desse que eu estou tendo com vocês hoje aqui pode aliviar o sofrimento de algumas pessoas. Ela falou, aqui mostrando para vocês aqui o intestino, né? Só para vocês terem uma ideia. O intestino do filhinho dela foi entrando para dentro, assim, como se ele estivesse virando aos avessos. Como se ele estivesse virando aos avessos. Imagina o sofrimento dessa criança. Aí eu resolvi fazer essa live para vocês hoje. Gente, agradeço aos guerreiros que esteve com a gente aí até o final. Estou encerrando essa live. Eu peço para vocês que compartilhem essa live, que dê o joinha, que se inscreva no meu canal, para que a interação de vocês, caso uma live dessa possa, de fato, estar agregando algo de valor na vida de vocês, a interação de vocês, o comentário, o compartilhamento, isso pode me incentivar a continuar trazendo conteúdo aqui, porque esse é o meu objetivo, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, dito isso, desejo a todos uma boa noite e até a próxima live.